Bem-vindo, Ebenezer, no nosso Face também. Queridos, agora nós vamos compartilhar sobre o mistério da igreja. Nós temos o dom do Senhor, né, de escrever. Eu tenho 2 livros publicados, Intercessão, Peso na Balança do Universo. Nós ensinamos sobre intercessão, nós praticamos intercessão. E o outro é Cortina Rasgada, revelando os mistérios de Deus, de Gênesis e Apocalipse. E fora o que está publicado nesses livros, esses livros você pode consegui-los atualmente como e-book. Você pode entrar na Livraria Saraiva, a 2ª edição do Cortina Rasgada está em e-book, Livraria Saraiva, no Amazon. Está a um preço bem pequenininho para que você possa ter acesso a todas essas revelações, a esse conhecimento, né, que Deus tem trazido através do Espírito dele. Eu sou jornalista, né, durante muitos anos exerci a minha profissão e depois que eu deixei de lado o jornalismo, eu tenho sido uma escritora, né, trazendo as verdades da Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você uma contribuição, né, uma contribuição que o Senhor, né, me deu para compartilhar contigo. O mistério da igreja, vamos falar sobre o mistério da igreja. Em Colossenses 1:24, o apóstolo Paulo diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor de seu corpo, que é a igreja. O livro de Efésios nos revela o mistério da igreja através do apóstolo Paulo. Ele vai falar sobre esse mistério da igreja. O que seria esse mistério da igreja? Manifestou na plenitude dos tempos. O Filho de Deus e o Filho do homem se manifestou na plenitude dos tempos. Deus fez seu Filho extremamente poderoso, deu-lhe a maior autoridade do universo e colocou essa cabeça, Jesus Cristo, num corpo. E esse corpo ele chamou de igreja. Está lá em Efésios, versos 22. Bom, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele se expressa, Jesus Cristo se expressa, ele se completa através deste corpo que é a igreja. Ele se torna pleno e flui através de seu corpo. Né? Como seria uma cabeça sem o corpo? Jesus Cristo é a cabeça, nós como igreja somos o corpo. E essa cabeça pensante vai fluir através deste corpo que somos nós, a sua igreja. Colossenses 2 concorda, né? E diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, por estar em Cristo, que é o cabeça, e ele tem todo o poder e autoridade, nós estando em Cristo, sendo o corpo de Cristo, nós recebemos toda a plenitude também, né, dessa autoridade de Jesus Cristo. Que cabeça poderosa nós temos! Que cabeça poderosa! Ele tem autoridade absoluta concedida por seu Pai. E ele nos deu a sua autoridade para que a gente possa completar a tarefa nessa dimensão. Enquanto ele está sentado na glória, reinando à direita do Pai nas regiões celestiais. Mas nós, como igreja, estamos aqui na terra, né? E recebemos a autoridade do cabeça para que a gente complete a obra a que ele deu início. Conforme João, capítulo 17, 23, ele nos deu também sua glória, a mesma que ele tinha antes da fundação do mundo. Nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. O nosso espírito
ele foi lacrado pelo Espírito Santo de Deus, até o momento do nosso resgate final. O apóstolo Paulo, ele ora para que Deus nos dê olhos de ver, para que nós possamos conhecer essa esperança, e qual é essa herança, e também qual a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Esse governo, autoridade, poder e domínio está sendo exercido pelo nosso cabeça, Cristo. E ele se manifesta de maneira plena através de seu corpo, que é a igreja. Pela graça de Deus que nos redimiu, nos perdoou, nos deu sabedoria e entendimento para compreender a sua vontade. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, através dela, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida nas regiões celestiais. Efésios 3, ok? Outro dia, enquanto eu orava, o Senhor, ele continuava trazendo maior entendimento, né, sobre a igreja, o corpo de Cristo, esse mistério oculto em Deus. Paulo menciona, né, em Efésios, o mistério oculto em Deus. Nós devemos orar para que o corpo de Cristo, ele possa ser completado. Esse corpo, ele vem sendo formado pela obra do Espírito de Deus na terra, através das eras. Este corpo de Cristo vem sendo formado. Ele é composto pelos vivos e também pelos que já se foram. Em Hebreus 11:39 nos diz que todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Efésios 4:7 nos diz que a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, e deu dons aos homens. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Queridos, eu sempre olhei com pesar a igreja tal como nós a conhecemos, né? Ontem mesmo eu estava lendo uma carta que foi divulgada pelo pastor Márcio da Lagoinha, que está circulando, né, nas mídias aí, no WhatsApp. Ele falando, né, que a igreja brasileira recebeu avivamento, o Espírito de Deus foi derramado, ela se multiplicou de uma maneira como o povo do Egito, né? Grandiosamente fomos multiplicados, mas perdemos o rumo. Então, ele lamentando muito a situação da igreja e falando que Deus vai disciplinar a igreja brasileira, né? E eu, quando eu olhava também para a igreja, eu falei, como é que vai ser isso, né? Eu lamentava a ausência desses 5 ministérios, porque o corpo de Cristo é formado por, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Maravilhosa verdade, diferente, né? Então, essa maneira minha de olhar para a igreja, né? Que eu via uma igreja aleijada, confusa, com distorções que o homem tem provocado. Agora eu estava vendo de uma maneira diferente a realidade da igreja. Porque foi Cristo quem repartiu dons aos homens. E foi também ele quem designou os ministérios e a maneira como o seu corpo está sendo edificado. A edificação da igreja não é obra de homens, mas é obra do Espírito Santo.
O corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, quando você olha, né, com os olhos naturais, você vê muita confusão. Mas o Senhor, que é o cabeça dessa igreja, ele continua sendo cabeça. E por certo, Deus Pai, ele não permitiria que o corpo de seu filho crescesse aleijado, disfuncional. Uma vez que Cristo derrotou até mesmo a morte, todas as manifestações da morte, jamais ia ser permitida qualquer deficiência em seu corpo, concordam? O próprio Cristo está edificando para si uma igreja perfeita. Efésios 5, 25, 27. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Inculpável. Queridos, eu percebi, né, que o nosso horário se esgotou rapidamente, então vamos continuar com esse assunto no próximo programa, se Deus assim permitir, segunda-feira, às 10 horas da manhã, fica ligado que nós vamos, né, resumir e ir adiante para revelar para você qual é o mistério da igreja, né, que foi revelado ao apóstolo Paulo no livro de Efésios. Fica na paz, Deus te abençoe, te dê um fim de semana repleto da glória de Deus sobre a sua vida, que a luz do Senhor nos ilumine, que a força de Deus nos fortaleça. Fiquem na paz do Senhor Jesus.